Hoje, nós estamos aqui para gravar mais um episódio do Hora Marcada com as Psis. Eu sou a Marluce, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com a Patrícia, que é psicopedagoga e professora na área da educação. E nós vamos fazer um bate-papo entre a psicologia e a psicopedagogia, né? Paty, muito prazer te receber aqui no nosso podcast, tá? Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre a tua jornada, sobre a tua trajetória, de quanto tempo já faz que você está na educação, como que você chegou para a psicologia, para a psicopedagogia clínica. Conta um pouquinho do teu currículo, se apresenta pra gente, conta um pouquinho essa história, essa trajetória pra gente começar esse bate-papo, que eu acho que é muito importante, né? A gente trazer isso, a visão da psicologia e da psicopedagogia, juntas trabalhando, né? Muito prazer. Eu que agradeço, né, por estar aqui. Já estou na educação já há mais de 18 anos e a psicopedagogia clínica, ela me trouxe um complemento dentro da minha área. Foi vendo a visão dentro de sala de aula e procurando entender o processo de aprendizagem do meu aluno. O porquê que às vezes acontecia de uma maneira tão rápida com algumas crianças e outras crianças não conseguiam atingir os objetivos do aprendizado, né? E a psicopedagogia clínica, junto com a pedagogia, ela me trouxe um esclarecimento a mais sobre essas dificuldades e sobre principalmente como que o indivíduo aprende, né? Respeitando tanto a trajetória, né, social desse indivíduo, que é a família, junto, né, nesse processo que também é muito importante dentro da escola e dentro da psicopedagogia da clínica também, né? E entender, né, quando é o momento certo de estar encaminhando tanto para a psicopedagogia, tanto para a área clínica, quanto para uma psicóloga, né? Que tem esses dois trabalhos que a gente acaba, querendo ou não, em processo de investigação do porquê que o indivíduo não aprende. Eu aqui na clínica, às vezes eu recebo algumas solicitações, né, de psicopedagogos e até de professores também, para a gente fazer as avaliações psicológicas, para rastrear alguns tipos de transtornos mentais que a criança pode ter, e isso é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia, no cotidiano, né? E aí uma coisa que eu percebo muito é uma falta de interesse às vezes do aluno que está ali na sala de aula, né, que não está interessado na matéria. É só essa falta de interesse, assim, para mim entender um pouco mais da psicopedagogia, é só uma falta de interesse mesmo, é realmente um déficit de atenção, é realmente um problema, ou essa criança, ela traz mais alguns outros olhares, porque como você disse no começo, a gente respeita a família, a gente respeita, porque na clínica o que a gente recebe, né? Na clínica de psicologia, a gente recebe crianças extremamente ansiosas, extremamente, às vezes amedrontadas, tem medo, com muita autocobrança, com expectativas muito altas, ou uma desvalorização dessa criança. Então a gente recebe muito isso, né, dentro da clínica hoje. Como que a psicopedagogia vê às vezes essa falta de interesse, que é uma das reclamações que os pais trazem para nós, que a criança não aprende? Como que a psicopedagogia vê isso hoje? Então, a psicopedagogia, ela vai estudar individualmente o indivíduo, qual que é a fase do desenvolvimento que essa criança está, como que essa criança aprende, quais são os traços que ela vem trazendo, né, de afetividade com a escola, respeitando também o espaço escolar, respeitando dentro de casa, mas a clínica mesmo, o trabalho do psicopedagogo clínico mesmo, ele vai fazer uma investigação, né, dentro da abordagem do aprendizado da criança. Qual que é a maneira? Trabalhando as expectativas tanto da escola e tanto da família, né, as queixas maiores dentro de sala de aula. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto. A psicopedagogia clínica, ela faz uma investigação juntamente, principalmente com a escola, né, porque o professor, ele está ali no dia a dia com o aluno. Então, ele é o nosso norte. Primeiro o norte, depois vem a família. Com a abordagem da família, a gente vai começar a entender qual foi esse processo, né,
de que a criança não está aprendendo. Quais são os motivos? Existem N motivos, né? E para isso entra a abordagem clínica, né? Que na clínica a gente vai fazer toda essa triagem de como que está sendo esse processo. Sim. E lembrando sempre que o psicopedagogo ele nunca vai dar um diagnóstico, né? A gente vai fazer essa trilhagem com a criança, porque quando a gente percebe que essa criança realmente ela tem um déficit de atenção, ou que ela pode vir a ser o TEA, ou que mesmo que ela tenha uma dislexia, uma descalculia, então dentro do desenvolvimento cognitivo existe N fatores, né? Então a gente vai ter que fazer a triagem, vai ter que fazer a investigação, e quando a gente percebe que é um déficit de atenção que é maior, que vem com um TDAH, uma hiperatividade, isso tudo a gente tem que encaminhar para o neuro, né? Que é ele que vai dar o diagnóstico, e depois a gente vai voltar a trabalhar com essa criança. Sim, sim. E aí eu vejo que são trabalhos bem distintos, né? Porque a psicologia ela vai trabalhar mais no campo das emoções, e a psicopedagogia ela vai fazer mais essa parte da investigação. Lógico que dentro da avaliação psicológica hoje, nós trazemos alguns aspectos que a gente vai identificar para facilitar até esse laudo neurológico, né? Para levar para o neuro, para ficar uma coisa mais concisa. Então, por isso, é importante essas duas profissões trabalharem juntas, em conjunto, né? Porque uma tem uma visão mais bem técnica do assunto, e a outra vai englobar essa visão mais do todo, né? E aí a gente vai refina isso para passar pro neurologista, para ele acabar de fechar um laudo, né? Que nem nas crianças com TEA mesmo, existe muito essa questão, né? Eu preciso da opinião dos 3 pilares que a gente chama, do pilar da psicopedagogia, do pilar da psicologia e da opinião médica. Então, isso acho que é muito importante. Sim, isso, né? Muito. E essa explicação que você traz hoje para nós esclarece muitas coisas que às vezes as mães têm dúvida, né? Que horas que eu vou procurar um, que horas eu vou procurar outro? Isso. É uma das coisas que, quanto professora, a gente sempre fala com os pais, né? Que primeiro o professor ele tenta ver uma abordagem ampla de sala de aula. Né? Tem uma equipe toda por trás, que é a equipe pedagógica, né, que está ali auxiliando o professor, que o professor leva as dúvidas, olha, esse aluno, e muitas vezes eu percebo uma distração, né, eu já fiz várias abordagens, então a gente tem aquela conversa com a equipe pedagógica, cria várias estratégias, e quando a gente percebe que essas estratégias dentro de sala de aula já não estão suprindo mais a necessidade da criança, já não está tendo mais esse desenvolvimento da aprendizagem esperada para a idade, para o contexto escolar, então daí a gente chama a família, daí a gente tem essa conversa com a família, colocando as nossas preocupações enquanto professores, né, enquanto instituição, com essa criança, né. Aí tem todo esse processo, né, que a gente pede primeiro para ir para uma psicopedagoga clínica, para ela fazer uma abordagem, e ela, dentro da abordagem dela vai ver quais são as necessidades, né? Essa criança precisa também ir para o neuro, essa criança também precisa ir para o psicólogo, porque muitas vezes, que nem você colocou, hoje em dia se coloca-se muitas expectativas e muitas comparações, né? Eu quero que o meu filho, ele sempre seja melhor do que o filho do fulano, ou então assim, mas o filho do fulano já lê, por que o meu não lê? O filho do fulano, ele já consegue andar, por que o meu ainda não anda? Né? E então aí tem toda essa questão. Aí vem a questão, às vezes, do pai entrar naquele looping de rotular essa criança, ou da sociedade rotular essa criança, que ela é preguiçosa, porque ela não lê, porque ela não tá vendo, e ninguém tá olhando para o sofrimento que ela está trazendo. Sim, essa criança ela sofre, principalmente porque dentro do contexto de sala de aula nós temos um ritmo, né? E esse ritmo ele vai crescendo conforme a criança vai avançando de turma, né? E a demanda também, né, é muito grande para a criança em si. Eu falo para a criança em si, aquela criança que ela vem a ter algum déficit de atenção, que ela vem ter alguma outras dificuldades de aprendizagem, né? Então ela se sobrecarrega e ela mesma se culpa.
né? Por que eu não consigo? Por que o meu amigo consegue? O que acontece comigo? Então, tem esse lado também da criança, né? E com isso, o que vai acontecendo? A autoestima dela vai baixando, né? Sim. E é onde o psicólogo é muito fundamental nesse momento para entender essa criança, junto com o psicopedagogo, que vai trabalhar como essa criança aprende, como o ser humano aprende, quais são as fases, né? Sim. Desenvolvendo muito bem a questão do cognitivo dela, né? Porque todo ser humano ele é capaz de aprender. Só que cada um aprende de uma maneira diferente. Cada um tem um ritmo, né, de aprendizagem. Isso. E eu vejo muito essa ansiedade dos pais, né? E na clínica chega, às vezes o pai ele fala assim: ai, meu filho não aprende, vamos fazer uma avaliação psicológica, querendo já achar alguma coisa. E às vezes quando a gente busca isso dentro da clínica, eu acho que isso acontece dentro da psicopedagogia também, dentro da clínica de psicologia também acontece, quando você fala, não, teu filho tem a propensão, porque a gente não certifica isso. Exatamente. Né? A gente fala que ele tem as características diagnósticas, encaminha, faz os encaminhamentos corretos para frente e fala, olha, ele tem a propensão que ele é desse jeito. E aí ele começa aquela coisa, ele não começa a aceitar, né? Sim. E eu vejo que os pais hoje, eles vivem um luto justamente por uma coisa que você disse, que eu achei muito importante, que eu projeto no meu filho algo que ele tem que ser perfeito, que ele tem que suprir a minha necessidade, né? E aí o pai se frustra, os pais se frustram, os responsáveis se frustram por essa criança não estar nessa linha que eles desejaram. Sim, é aquela questão que eu volto a falar novamente, a questão da linha da comparação, né? Cada indivíduo é único e a gente não deve comparar o desenvolvimento da criança. Só que nós temos que ficar com o olho atento, porque tem um nível de desenvolvimento que é esperado para todas as idades, para o andar, para o falar, né, para o aprender a ler, para o aprender a escrever, né? E tudo que foge dessa linha, né? Então a gente tem que investigar. Então, o que eu vejo assim enquanto professora, né? Que essa questão do investigar assusta Sim. A família, né? Porque a gente também respeita, sabe que tem que vivenciar esse momento desse luto, né? Mas quando o professor ele sinaliza essas pequenas dificuldades que um aluno vem enfrentando em sala de aula, ele está procurando o melhor para o aluno, procurando o melhor para a criança, né? E qual é o melhor para essa criança, né? Trabalhar essa realidade, acredito, né? Sim. Trabalhar tanto o campo das emoções quanto o campo do desenvolvimento da aprendizagem, porque não é criar um rótulo para uma criança. Não, porque muitas vezes o que acaba ocasionando. Essa criança está com preguiça. Essa criança ela está desmotivada demais. Ela não vai, ela não anda, ela não consegue copiar do quadro, ela não consegue dar uma resposta adequada, ela foge do assunto, né? O professor está trabalhando lá sobre a Mata Atlântica, ela fala sobre o que ela comeu em casa, né? Mas será que ela não está tendo uma fuga porque ela não está conseguindo entender, porque ela não absorveu esse conteúdo? Então tem lacunas, né? A gente trabalha com a questão do desenvolvimento da criança, quando falta uma lacuna, né? Ela vai levar essa lacuna para o resto da sua vida. Então a gente tem Sim. que voltar com o trabalho da psicopedagogia clínica a colocar essas lacunas, né? Como se fosse montar um quebra-cabecinha, né? Novamente, quando ela volta a aprender, quando ela tem esse prazer de aprender novamente, ela deslancha, que a gente fala assim, nossa, ó, a criança, né, depois que começou a ver a mediação, a ir para um tratamento, tanto com a psicologia quanto com a psicopedagogia clínica, ela deslancha. A simpatia, eu vou falar assim, por mim, acho que pela minha visão desses meus 8 anos de clínica, né, de psicóloga, eu não tenho tanto tempo de estrada igual você já tem de educação, mas o que eu vejo quando os pais às vezes me procuram, não é minha especialidade atender crianças, né, mas eu atendo adolescentes em desenvolvimento, e o que eu vejo, assim, aquela ansiedade dos pais, por que meu filho, buscando os porquês. Então acho que tratar a família neste processo às vezes a
a psicopedagogia clínica, ela vai dar conta daquele déficit de atenção da criança, desse desenvolvimento, igual você falou, que a criança vai desse boom, né? Vambora, desenvolveu e vai. Mas acho que a psicologia, ela precisa fazer um trabalho por trás ali da clínica com esses pais, justamente para eles entenderem esse luto quando recebem um diagnóstico, para eles entenderem esse funcionamento, porque para eles é difícil também. Muito. O psicopedagogo, ele trabalha também com esses pais, eu entendo isso, mas assim, acho que aí a psicologia, ela entra mais dentro dessa parte, para trazer essa família e falar, olha, a psicopedagoga, ela está fazendo o trabalho aqui, nós vamos fazer o trabalho aqui para ajudar ela, né? Fundamental. Sempre essa ponte entre as duas áreas, porque se isso trabalhar junto, o sucesso dessa criança vai ser maravilhoso. E a família, às vezes, tem uma resistência. Sim, a gente que nem colocado para várias famílias durante esses meu decorrer de anos em escola, o que a gente percebe? É duro, né? É duro quando a gente é chamado na escola para dizer, olha, o seu filho, infelizmente, ele não está aprendendo, ele não está se desenvolvendo como o esperado. Sim. Né? É difícil. E a gente tem, assim, todo aquele olhar diferenciado para essa família. Sim. Né? E esse trabalho com a psicologia junto para o apoio com a família é fundamental. Sim. Porque quando tem essa integração, e eu acho que é um trabalho muito multidisciplinar, né? E que nem a gente falou no começo, a gente tem 2 cenários, né? Que um vai investigar uma coisa, o outro vai investigar o outro, e vai entregar um tripé para o médico dar um laudo, fechar um laudo, e eu acho que fica muito ético, muito respaldado, né? Porque a gente vê muito diagnóstico hoje, suposições, Isso. E não é suposições que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer de certeza, para justamente não vir a parte de rotulação. A gente não tem que rotular ninguém, né? Então, acho que fazer esse trabalho multi é importantíssimo. Fundamental, que nem você colocou. Principalmente quando eu sempre gosto de falar para os pais o seguinte: procurar profissionais que já estejam atuando e que sejam, assim, bem recomendados, bem vistos dentro, né, da sua profissão. Por quê? Porque hoje, tanto nas escolas, a gente está tendo enxurradas de laudos, né? E os pais, tem alguns pais que eles se preocupam demasiadamente, né? Eu percebo assim que na hora de tarefa de casa ele não presta atenção em mim, sabe que eu devo procurar um neuro, então eles já querem ir direto para o neuro. Não que eu seja contra ou a favor, mas eu acho que tem todo um caminho. Eu falo assim que tem toda uma triagem pra gente fazer, né? Primeiro, o jeito certo. Exatamente. Primeiro vamos ver as queixas da professora. A professora tá tendo uma queixa realmente dessa criança? Se sim ou não, né? Então, se a professora está tendo uma queixa, vamos então encaminhar primeiro para uma psicopedagoga, né? Vamos fazer um relatório, né? Vamos pedir um relatório da escola. Aí essa psicopedagoga, dentro do seu consultório, ela vai fazer uma triagem com essa criança, vai fazer todos os testes que ela tem que fazer. Ela percebeu alguma coisa? Aí ela vai sentar com a família, eu acredito que vai ser necessário ir para o neuro, sim, né? Eu acredito que também vai ser necessário trabalho com a fono, trabalho com uma psicopedagoga, uma psicóloga, né? Então tem todos esse apoio que a gente tem por trás que nos ajuda. Sim. Aí uma das coisas que eu também escuto muito enquanto professora, mas antigamente não existia tudo isso, né? Antigamente o olhar para a criança era diferente, né? O tempo da criança em escola também era diferente, né? E hoje nós temos, assim, muitos atributos e distrativos para o desenvolvimento dessa criança, né? As telas que são demasiadamente, que tem que ser tudo investigado. Será que essa criança ela tá tendo estímulos corretos em casa? Será que ela tá prestando muito tempo no celular, muito tempo na televisão? Então, tudo isso tem que ser abordado para antes chegar num TDAH, num déficit de atenção, isso, ou talvez num TEA. Hoje eu vejo muito na clínica, eu falo assim, nossa, mas está nascendo uma geração de TEA, né? Está nascendo uma geração de TDAH. Será que não é excesso de estímulo? Né? Também. Que esses pais não estão se atentando e olhando para isso, né? Então, assim, até para a gente também fechar o nosso quadro, essa importância, né, que hoje a gente veio aqui mais para ressaltar isso, essa importância de
de ter essa situação conjunta, porque às vezes o que acontece na profissão? Um se distancia do outro, né? Porque o psicopedagogo ele vai ter uma visão, eu vou ter outra, a gente vai conflitar. Não é o conflito. A gente tem que entender que quando essas duas profissões elas trabalham juntas, elas estão ali alinhadas uma com a outra, você tem maior eficácia, você tem um pai mais tranquilizado, porque estamos falando da mesma linguagem, estamos tratando da coisa ali num todo, né? E a gente vai conseguir fazer com que isso se torne algo benéfico para essa criança, vai tirar essa criança de um estado que às vezes está rotulativa, está sendo assim, como que eu posso dizer até, meu filho não aprende, né? Meu filho é burro, vai tirar ela dessa fase e vai falar, não, realmente com esse trabalho que ela está desenvolvendo, que nem você falou no começo, cada criança aprende num tempo. Cada ser humano, ele se desenvolve num tempo. Porque nós somos seres únicos. Sim, né? Eu até brinco na clínica, às vezes, que se a gente colocar os dedos das mãos e a gente olhar para eles, todos eles, a gente tem 10 dedos. Todos eles são diferentes. Nenhum é igual. Nem o dos pés é igual ao das mãos e nem o das mãos é igual ao dos pés. Então, cada indivíduo é diferente também. Se no nosso corpo nós entendemos que temos essas partes diferenciadas, também a gente vai ter ser humanos diferenciados, né? Então isso fica muito claro para mim, acho que nesse bate-papo, assim, de como a importância dessa educação e a psicologia juntas, sempre casadas, sempre ali uma do lado da outra, se apoiando. Aliadas, né? Aliadas para o desenvolvimento do ser humano. Exato, exatamente. Paty, eu quero te agradecer, tá? Esses anos aqui juntas, né? Eu e Patrícia temos uma história também. E aí é importante trazer isso, mostrar o seu trabalho que você está começando agora, né, na clínica, na psicopedagogia clínica. Já está trazendo coisas tão ricas, tão importantes, né, para esse desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, eu quero te agradecer bastante de estar aqui hoje, nesse momento, e também queria que você deixasse uma mensagem aqui pra gente, né, desses momentos de não ficar com medo de procurar essa parte, né? Eu que quero agradecer, né, minha amiga maravilhosa, pela essa oportunidade, que eu sirvo de coração, né, esse ser humano maravilhoso. Obrigada. Né? O que eu posso dizer? Com relação ao desenvolvimento, com relação à família, sempre mesmo, confiar na escola que você colocou o seu filho. Né, confiar naquela pessoa que está lá todos os dias, né, transmitindo conhecimento para o seu filho, porque ela tem um olhar diferenciado do olhar do pai e da mãe. Sim. Né? Então, acreditar. E quando a gente fala assim, vamos para um profissional, esse profissional, ele vai acolher essa família. E a escola também vai acolher essa família. Com certeza. Né? E uma coisa que me chamou a atenção antes da gente encerrar, Patrícia, acho que assim, quando você fala, o professor, ele passa com o aluno 90% do tempo. Sim, às vezes ele passa menos tempo com a família, essa criança passa menos tempo com os pais do que na escola. Então, na escola é um período muito grande. Então, o professor, ele conhece comportamentos que, às vezes, a família desconhecia, porque ele está sendo desenvolvido em sociedade, ele está sendo desenvolvido dentro da sala de aula, né? E é onde se torna esse papel fundamental da educação. Até no podcast, no quadro passado com o Fabrício, a gente falava sobre isso. O aluno, ele passa muito mais tempo dentro de sala de aula, e é um professor para quase 40 alunos, tem turmas menores, mas essa é a realidade do cenário da educação hoje. Sim, né? Um cenário assim, que muitas vezes assusta, né? Assusta bastante quando nós temos muitos alunos dentro de uma sala de aula, mas o professor, quando ele olha para aquele aluno, ele olha por um ser humano ao todo. Sim. Né? A gente eu falo assim, que tem um olhar clínico, né? Praticamente a gente bate o olho e você já sabe qual que é a personalidade de uma criança, qual que é a personalidade da outra, né? Sim. E criança com a família é uma coisa. Criança, no âmbito escolar,
ela é outra. Porque ela tá com seus pares iguais, né? Sim. Então ela disputa a atenção do professor, ela disputa a atenção do coleguinha, né? Da amizade, de um brinquedo de uma maneira diferente. Exato. Quando está com os seus pais. Porque quando está com os seus pais, eles se sentem assim completamente acolhidos e protegidos. Né? Porque a família, ela é para isso. Ela é para acolher e para proteger. Ali dentro da escola, junto com o professor, a professora, ela coloca, vamos dizer assim, a criança para viver no seu ambiente e para que ela tenha com os outros, com os seus pares iguais, a mesma relação e possa aprender, né? E aí é aquela coisa, a constituição do ser humano, das relações pessoais, que às vezes em casa eu tenho algo e fora dela não tem. Sim. Mas é isso hoje, gente. Eu agradeço a Patrícia de novo por estar aqui. Obrigada. Né? E segue, curte, compartilha. Hora Marcada com as Psis. E hoje com essa convidada maravilhosa aqui que a gente teve, que foi a Patrícia, tá bom? Obrigada. Obrigada.